Dando continuidade ao que a gente estava falando, vamos para o vértice de uma parábola. O vértice de uma parábola, ele na verdade é um ponto, é um par ordenado, portanto ele tem um valor de x e um valor de y, que a gente geralmente representa por x de v, y de v, x do vértice, y do vértice, tá? E eles dois são calculados através de formas. Primeiro, x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o menos delta, o menos discriminante, sobre 2a. Então, quem é B, quem é A, quem é discriminante, tudo isso a gente já aprendeu na equação do segundo grau. B e A são coeficientes e discriminante tem uma formulazinha pronta. E aí, o vértice de uma parábola, ele aparece no ponto mais baixo ou no ponto mais alto, dependendo de como estiver a concavidade desse gráfico. No caso aqui, de uma concavidade voltada para cima, o vértice é o ponto mais baixo. E aí, observe que ele é formado pelo par ordenado y do vértice e x do vértice. Às vezes, o vértice coincide de ser a raiz da função, ou zero da função, né? Mas isso nem sempre acontece. Então, qual a soma entre as coordenadas do vértice da função tal? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos primeiro calcular essas funções, ou esses vértices, né? Os pontos, ou cada um dessas coordenadas. Calculo o x do vértice. Observe que é só substituir mesmo o valor de B, o valor de A e achar o valor de x. E a mesma coisa para o y. Fazer o cálculo discriminante, que você pode fazer à parte ou não, tá? Você pode fazer separado ou não. E aí encontrá-los. Como ele pediu a soma entre as coordenadas, é a soma de x do vértice e y do vértice, que vai dar menos 1. Tá ok? Simplesmente substituição de fórmula. E no gráfico é só ver o ponto mais alto ou mais baixo. No caso de uma concavidade para cima, o vértice é aquele que está no ponto mais baixo da parábola. Ou seja, é o menor valor, é o melhor par ordenado que a parábola pode ter. E na concavidade para baixo é o contrário, é a parte mais alta da parábola, né? Ou seja, é o maior valor de y do vértice que ele pode ter, tá certo? Bom, e aí o vértice então, nos indica valores máximos e mínimos. Como é que isso é aplicado em contexto de questões? Aqui nós temos uma situação, dá uma pausa, lê essa questão antes de ouvir o restante, tá bom? E aí o que acontece? Ele nos dá a função. Nessa função, ele pede a altura máxima. Quem é que está representando a altura máxima? É o y. É ele que está determinando qual vai ser a altura do avião à medida que ele está passando. O x, provavelmente, aí é em relação ao tempo, à medida que ele vai fazendo. Então, já que ele quer a altura máxima, ele quer o y do vértice, porque lembra que o vértice dá o máximo ou o mínimo. Como ele quer a altura máxima, a gente vai ter aqui o y do vértice, tá certo? Então, aqui a gente não precisa calcular o x do vértice, por exemplo. Tá certo? Então, aqui ele vai atingir 900 metros no máximo. Mais do que isso, ele não atinge, esse avião não atinge. Um segundo exemplo, dá uma pausa de novo, lê a questão, para escutar o que eu vou falar agora, tá certo? Bom, ele deu essa função, o x representa a quantidade de unidades produzidas e o c é o y. Então, se ele quer a quantidade de unidades, né, para o custo ser mínimo, ele quer tanto a quantidade mínima quanto o custo mínimo. Quem é que dá a quantidade mínima? É o x do vértice. E quem é que dá o custo mínimo? É o y do vértice. Por que são do vértice? Porque está a palavra mínimo, tá? Vértice dá o mínimo ou o máximo da questão. Então, primeiro eu vou calcular aqui a quantidade mínima, portanto, no mínimo 40 unidades, tá? No mínimo, desculpa, para ter o custo mínimo tem que atingir essa quantidade. E esse custo mínimo vai ser de R$ 1.400. Aqui dentro desses quadradinhos amarelos, desses retângulos amarelos, nós temos apenas a substituição dos valores dos coeficientes dentro das formas que a gente viu de vértice, tá? X do vértice e Y do vértice. Próximo vídeo vai ser sobre análise do gráfico. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não, volta a aula de novo várias vezes, se for preciso. Também nós temos a mídia de apoio, tá ok? Um abraço e até a próxima.